Perfeito. Então, vamos lá, gente. Vou começar essa apresentação. Estamos aqui em mais uma atividade, a última atividade desse dia, da quinta semana de Engenharia Agrícola e Ambiental, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, e a terceira semana PET. E a atividade em questão é uma palestra, a nossa 8ª palestra, e o tema é Desafios da Agricultura Familiar no Brasil e na Realidade do Rio de Janeiro, com a nossa querida palestrante Anelise Dias. Então, vamos falar um pouquinho da Anelise Dias, né? A nossa palestrante, ela é doutora em Ciências de Agroecologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2011. Ela é mestre em Biotecnologia, graduada em Licenciatura em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também, em 2006. Atualmente, ela é professora do Departamento de Fitotecnia, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e do curso de mestrado também, onde ela é professora em Agricultura Orgânica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na Embrapa Agrobiologia. A Anelise, ela tem experiências em agronomia, sistemas agroalimentares, agricultura orgânica, comercialização e políticas públicas para a agricultura familiar e também fixação biológica de nitrogênios em leguminosas. Ou seja, a nossa palestrante aqui, ela sabe tudo, né? É incrível. E agora eu vou passar a bola para a Anelise. A joia, Larissa. Quero agradecer, em primeiro lugar, quero agradecer a você pela apresentação, pela organização do evento e pelo convite. É um prazer participar desse evento com a nossa colega Juliana, aqui da Rural, com o professor Marcos e com os alunos, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho aqui uma apresentação, mas fiquem à vontade também, se quiserem interromper, fazer algum comentário. Eu falei para a gente colocar as perguntas no final, mas se vocês quiserem complementar o que eu esteja aqui tratando na hora para aproveitar, fiquem à vontade, tá? A ideia é a gente fazer um bate-papo, uma conversa, algo bem tranquilo e soft aqui no nosso tema, né? Que é um tema muito especial, Larissa. Quando a Juliana me convidou, eu recebi o tema e a ideia, né, sobre o evento, eu fiquei bastante motivada a participar. E como eu estava comentando, é um tema muito especial para a gente, e na minha atuação na universidade, como eu estou professora, né, do Departamento de Fitotecnia, eu trabalho algumas frentes nesse tema por conta da agroecologia, né, que é a minha área principal, agricultura orgânica. Nelas, né, eu tenho aqui embaixo alguns ícones, né, que me referenciam na universidade. Uma é um programa de extensão universitária, um programa amplo, com vários projetos, com o tema central fortalecer a agricultura familiar na Baixada Fluminense e centro-sul do estado do Rio de Janeiro, principalmente nas áreas contíguas aos campos universitários. É uma ação que eu realizo em parceria aqui com a Emater Rio, vários colegas, e hoje nós estamos ampliando as nossas ações no programa de residência profissional agrícola, no programa de pós-graduação em agricultura orgânica, que é o mestrado profissional. A gente recebe alunos do Brasil inteiro, que já atuam com a agricultura orgânica e que é fruto de uma parceria interinstitucional também, entre a Rural, a Embrapa Agrobiologia e a Pesagro Rio, que nasceu, na verdade, com a Fazendinha Agroecológica, que é um espaço de produção de conhecimento que a gente conta aqui no quilômetro 47, né, na nossa área principal aqui de atuação, campus seropédica, e no qual ocorre tanto a pesquisa, o ensino, a extensão, e a gente tem o LOCUS, né, o Centro de Formação em Agroecologia e Agricultura Orgânica, onde se desenvolve o nosso curso de mestrado. Muito bem, essas fotos que eu coloquei aqui é um pouco da agricultora, que a gente tem como referência aqui na nossa região, e a feirinha aqui de Seropédica, do campus Seropédica, que eu sou uma das organizadoras, junto com a professora Nídia, que é a nossa parceira aqui, no programa, na coordenação desse programa de fortalecimento da agricultura familiar. Então, eu vou falar assim, nesse tema do desafio, eu pensei o seguinte, em trazer alguns dados para vocês sobre a realidade da agricultura familiar, sobre conceitos, para a gente conversar mesmo, e algumas experiências, né? No campo do desafio, a gente tanto apresenta uma série de problemas, de pautas complexas nessa temática, como também, assim, um pouco da nossa experiência, de alguns caminhos para esse enfrentamento e para a gente fortalecer cada vez mais esse segmento tão importante na nossa sociedade. Bom, gente, a agricultura familiar, ela pode ser compreendida, né,
por vários conceitos, mas a gente tem como centralidade, né, a organização das atividades agrícolas, que tanto podem ser a produção agrícola, vegetal, como também incluem pescadores, pecuaristas, aquicultores. A característica central, né, é essa gestão da unidade de produção e o trabalho vinculado aos membros da família. Outras características, né, vão caracterizar, vão ser próprias, né, desse fenômeno que é a agricultura familiar, e que a gente tem um enquadramento que passa pela nossa lei, né, a 11.326, que passou a considerar como categoria social, né, a agricultura familiar, e a gente também tem várias qualidades que a definem e que nos mostram quão importante ela é para a nossa sociedade, para a gente também enfrentar os desafios que a gente tem para o futuro. Bom, um desses desafios, né, é alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com sustentabilidade. As estratégias, né, elas vão em vários sentidos, né, principalmente reduzir o impacto negativo da agricultura hegemônica e também a redução do desperdício de alimentos. 1/3 dos alimentos produzidos é desperdiçado, isso a gente está falando de desperdício mesmo nos lares, na comercialização, na utilização, e também a construção, né, de dietas mais sustentáveis, com redução do consumo de carne, que tudo isso está ligado com a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, né, a promoção de ações que garantam a segurança alimentar e nutricional em diversos níveis, né, compreendendo, né, o conceito de segurança alimentar na sua complexidade, que envolve tanto o acesso aos alimentos com qualidade, com regularidade, mas também de acordo com as necessidades do indivíduo, com a etapa de desenvolvimento, com a referência na cultura, né? Então, a agricultura familiar, ela vincula-se a todos esses temas, na verdade, ligados com uma dimensão máxima, né, que emerge dos sistemas, que é a sustentabilidade, né, que é a garantia, né, da produção para o futuro, né, em última análise, considerando os seus vários componentes, né, econômico, social, ambiental, cultural, político, né. Com relação à questão da segurança alimentar, além do acesso a alimentos, nós também devemos ressaltar nessa temática a questão que se coloca hoje de segurança alimentar relacionada com as mudanças no padrão da dieta, principalmente pela importação de um modelo de alimentação que vem do Ocidente e que tem impactado muito os países em desenvolvimento com relação ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né, aumento de consumo de alimentos ricos em calorias, em sal, em açúcar, pobre em nutrientes. E essa é uma das maiores causas, né, de epidemias, né, de epidemia de doenças, né, ligada à alimentação. Câncer, obesidade, diabetes, né? E isso associa-se ainda às mudanças dos nossos hábitos com relação à falta de exercícios, né, que foi agravada ainda na pandemia que a gente vive hoje pela necessidade, né, de uso de tecnologia de informação, computador, tablet, smartphone, enfim, mas essa é uma tendência que vem levando ao aumento de obesidade, sobrepeso, dessas doenças, né, associadas, então, à alimentação desequilibrada, né. Por outro lado, né, apesar de contarmos hoje com uma opulência na produção de alimentos, né, o Brasil é um grande player global nesse aspecto, nós também convivemos ainda com taxas muito elevadas de pessoas que estão em situação de fome aguda ou insegurança alimentar, com fome oculta e subnutrição. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Esse é um dado que não está atualizado com a pandemia, né, a conjuntura atual que vem se agravando, as condições de acesso à alimentação dos mais pobres é ainda mais grave. Um dado importante, né, que também se relaciona a isso, é que a maior fração de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar
revela-se em pessoas que vivem no campo. E pequenos produtores, pessoas que têm vulnerabilidade em vários aspectos, seja pela dificuldade de produzir, por condições locais, por questões de conflito, questões ambientais, mas também questões sociais e políticas que permeiam essa complexidade do que é a segurança alimentar. Em vários territórios do mundo, e particularmente aqui no Brasil, esse é um estudo, né, da última pesquisa que foi publicada, isso ainda antes da pandemia, né? Agora a situação vem se agravando ainda mais. A gente tem nesse gráfico aqui, inferior na parte esquerda, uma proporção da população urbana e rural. As cores, né, indicam a insegurança, os níveis de insegurança alimentar, né? Grave, moderada, leve e a segurança alimentar. Então, vocês vejam que no campo os níveis de insegurança alimentar, a despeito, né, da gravidade, eles são maiores do que da área urbana, pela dificuldade mesmo de acesso, tanto acesso ao recurso, como também a trabalho, e há vários determinantes que se colocam, principalmente aqui no Brasil, relacionado com as populações do norte e do nordeste brasileiro. Isso também tem relações com raça, com sexo também, há determinantes, né, da população que estão relacionados também com esses dados. E eu chamo a atenção para a questão da população que vive no campo, que pode parecer contraditório, né? Esse é um tema, gente, tão importante que no ano de 2020 o Prêmio Nobel da Paz ele foi conferido ao Programa Mundial de Alimentos, que é um programa desenvolvido em mais de 80 países no mundo, que visam atingir, claro, né, esses objetivos dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável. O programa visa intensificar os esforços, principalmente para erradicar a fome, com foco, né, nas populações que vivem nas áreas rurais. E o Brasil, nesse campo, ele tem um grande protagonismo. Na época que o Graziano ele foi o penúltimo, né, diretor-geral da FAO, né, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, uma série de programas que o Brasil implementou foram utilizados, né, como exemplo para combate à fome no mundo. Então, por exemplo, a alimentação escolar, né, pela cobertura que a gente tem do PNAE brasileiro, o próprio PAA, né, que estimula os agricultores, que é uma política também de apoio à agricultura familiar, de fortalecimento da agricultura familiar, que estimula os agricultores a produzirem alimentos e comercializarem o seu excedente para as compras institucionais, seja para abastecimento de escolas, hospitais, enfim, órgãos públicos. Na própria Universidade Rural a gente compra pelo PAA dos agricultores locais e tem esse fundamento, né, de comprar do local, fortalecer a mão de obra local e assumir critérios de prioridade, como produtos orgânicos, produtos de grupos de mulheres. No nosso caso aqui, se reveste também de importância quilombolas, assentados, né, que são as faixas de renda mais baixas dentro dos grupos de agricultura familiar. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco, né, do que representa o universo agro no Brasil com relação ao último censo que foi divulgado, né, o censo de 2017. E, em alguns casos, a gente tem algumas séries históricas para estar comparando. Bom, no Brasil, a gente tem um país de dimensões gigantescas, né, com mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, com área que ultrapassa os 350 milhões de hectares, né? Então, a gente é um país gigantesco, continental, com um número grande de agricultores, com uma participação expressiva no PIB, com grande produção de grãos, principalmente, mas também com várias questões relacionadas ao campo, né, que permanecem, de certa forma,
pouco modificadas ao longo do nosso processo de modernização da agricultura, que é considerado conservador sob muitos aspectos, mas principalmente com relação à nossa estrutura agrária, né? Que diz respeito ao tamanho das áreas ocupadas por poucas unidades de produção. Isso é um fator de desigualdade que é relacionado a um índice que é medido pelo índice de Gini, e que mostra a concentração de terra no Brasil. Então, você tem, por um lado, pequenos produtores, que representam a maioria dos agricultores do nosso país, que ocupam uma faixa muito menor, um território muito menor, uma área muito menor, em comparação a poucos agricultores que ocupam uma área maior. Então, aqui a gente tem esse exemplo de 2006 e 2017, dos mais de 5 milhões de estabelecimentos. A gente tem as áreas o maior número de estabelecimentos com áreas pequenas, de menos de 10 hectares, de 10 a 100 hectares, com as menores áreas. E essa é uma característica que pouco se modificou ao longo do nosso processo de modernização. Também eu quero chamar a atenção para uma questão que permeia o nosso campo, que é o nível de instrução do produtor. Nós temos uma faixa considerável dos agricultores brasileiros, que, mais aqui no caso aqui da observação, cerca de 70% dos nossos produtores possuem no máximo até o ensino fundamental por nível de escolaridade. E a gente tem uma faixa importante desses que nunca frequentou a escola ou concluiu nem mesmo a classe de alfabetização, né? Então, a gente tem aqui com conclusão de curso, né? E que sabe ler e escrever. Quem não sabe ler e escrever é uma faixa importante de cerca de mais de 1 milhão de agricultores brasileiros. E outro dado importante é que existe também uma carência de orientação técnica, de assistência técnica, e a gente tem, no total de produtores, apenas 20%, de acordo com o último censo, que receberam assistência técnica, contra 80% que não receberam. E desses, a gente ainda ressalta a importância, né, dos que receberam assistência técnica, do serviço oferecido pelo governo, que representa uma fatia considerável da assistência técnica que a gente tem disponível, e principalmente a assistência técnica para a agricultura familiar, que é o foco, né, do Programa Nacional da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós também temos um quadro preocupante quando a gente pensa na sucessão no campo, né? Nós temos mais de 70% dos nossos agricultores com mais de 45 anos. E nós temos 46% dos nossos agricultores com mais de 55 anos. A questão do êxodo e também relacionado com a sucessão no campo, a continuidade das unidades de produção, ela é multideterminante também, ela não encontra solução apenas em questões estruturais, em questão de eficiência da unidade de produção, mas ela guarda relação com temas transversais de inserção de jovens, né, de perspectiva de manutenção dos jovens, também das mulheres. Então, toda política relacionada a esse tema tem que considerar a inserção das mulheres, a autonomia, a sua participação, né? Valorização. Então, esse é um tema bastante complexo também, e a gente tem que olhar para ele com muito cuidado, porque é a continuidade, né, de um segmento que é fundamental para a gente. E essa realidade também se coloca para a agricultura familiar. Esse é um gráfico que eu mostrei de geral, né, dos produtores. De uma forma geral, a gente vê em uma comparação entre os dois censos, de 2006 e 2017, um aumento de produtores mais velhos, né, e uma diminuição de agricultores com a faixa menor de idade, e a gente vê também isso se refletindo no quadro da agricultura familiar, que também, ao longo desse tempo, envelheceu, né, com um aumento aí do número de agricultores nas faixas de 45, a maior de 45 anos, e até 75 anos. Um outro dado importante é que na nossa agricultura, nós vimos ao longo do tempo uma redução de número de pessoas empregadas
dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, né? Esse aqui é um dado que pega uma série histórica de 20 a 2017, mas um aspecto fundamental é que de 75%, né, uma média de 3 pessoas ocupadas por estabelecimento agrícola no Brasil, e 75%, isso representa mais de 11 milhões de pessoas, tem laços de parentesco nessas unidades. Então, o que liga muito a uma questão de mão de obra familiar também. E ainda, quando a gente pensa no nosso campo, a gente tem aí uma participação predominante do homem, né, em relação à mulher, na direção dos estabelecimentos agrícolas. Isso tem vários aspectos culturais envolvidos, né, nessa estatística, né, e que também estão relacionados lá com aquele dado que eu mostrei de sucessão no campo. Então, a gente tem 18% de estabelecimentos dirigidos por mulheres no país, e nós temos dessas também que são dirigidas por homens, né? O IBGE, dessa vez, perguntou se a gestão era compartilhada, e eles responderam que cerca de 20% dos estabelecimentos tinham gestão compartilhada. Quando a gente compara, né, os indicadores demográficos, né, no caso de saber ler e escrever, homem e mulher, as mulheres têm ainda um nível de escolaridade ou também uma capacidade ainda menor do que os homens, uma habilidade, nesse caso, menor do que os homens, por frequentarem menos, né, a escola. Aqui no caso a gente está vendo o nível de instrução, um número maior de mulheres, uma percentagem de mulheres que nunca frequentou a escola, um pouco menor do ensino fundamental e também do ensino médio um pouquinho maior, mas a gente vê aí então uma diferença no acesso à educação formal. E a gente também tem diferenças regionais muito grandes com relação ao percentual de mulheres que estão dirigindo seus estabelecimentos agropecuários. Então, a gente tem uma maior importância da participação feminina em termos percentuais no Nordeste brasileiro, com ênfase para o estado da Bahia. E aqui no Rio de Janeiro, se eu não estou enganada, a nossa participação é em torno de 16%. Agora, vamos para o recorte da agricultura familiar. Bom, a gente tem uma participação pujante desse segmento no Brasil, né? Nós temos 77% dos estabelecimentos classificados como agricultura familiar, são cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos, né? E a gente tem também uma divisão regional importante com relação à agricultura familiar, com um maior percentual no Norte e Nordeste brasileiro. Nós temos um valor de produção de cerca de 107 bilhões, né, que hoje corresponde a cerca de 20%, 23% do valor bruto da nossa produção agropecuária. E, comparativamente, nós também temos diferenças com relação ao valor da produção por região brasileira. Quando a gente tem uma importância grande dessa produção, principalmente no sul do país, em termos de valor de produção, mas também no Nordeste brasileiro, no Norte e no Nordeste brasileiro, uma importância um pouco maior no sul e no centro-oeste brasileiro, no sudeste e centro-oeste brasileiro. São 80 milhões de hectares ocupados pela agricultura familiar, e nós também temos uma diferença grande, né, com relação a essa ocupação entre os nossos estados. Então, estados da região sul e também da região norte e nordeste, com maior percentual de área, né, dos estabelecimentos comprometido com a agricultura familiar. Para a gente trazer um dado importante também, né, que a nossa legislação ela considera como agricultura familiar a unidade de produção agropecuária, o empreendimento agropecuário, que vai incluir tanto o produtor rural, também como as outras classes que eu falei no início, né, o pescador, o agricultor, o indígena, quilombolas, que explorem, né, uma área de até 4 módulos fiscais. Isso fica mais claro para produtor rural e menos para extrativista, para quilombola e para pescadores. A gente tem algumas mudanças com relação a essa determinação de área, o volume de lâmina, não volume, mas superfície de lâmina
da água que é explorada. O determinante é que a gestão da unidade de produção ela tem que estar na mão da família e que o trabalho na unidade de produção também tem que ser preponderante dos próprios familiares e que a renda advinda da atividade agrícola seja de, no mínimo, 50%. Essa é uma mudança que provocou, né, vamos pensar assim, um desenquadramento muito impressionante e expressivo de vários agricultores familiares, eu vou falar um pouquinho mais à frente. De certo modo, a definição do Estado do que seria a agricultura familiar foi muito importante, de toda forma. Por quê? Até coloquei aqui algumas expressões: pequeno, baixa renda, subsistência, era principalmente como era referida essa categoria até 1990. Depois, por o processo de redemocratização, um novo espaço, vamos dizer assim, do movimento sindical pós-ditadura, não digo excessivo, mas um importante debate qualificado na academia brasileira sobre a agricultura familiar levou-se ao reconhecimento pelo Estado. Porque até então não foi essa categoria, embora seja a maioria, né, e tenha uma relação histórico-cultural muito importante no nosso país, não foi a agricultura a ser incentivada no processo de modernização. Então, assim, das políticas que a gente pode destacar, né, principalmente o PRONAF, né, que foi importantíssimo e é ainda importante, ainda que nesse momento os pedidos de financiamento, né, as propostas estejam suspensas, né. A própria lei, a 11.326, que foi recentemente regulamentada, uma dessas mudanças da regulamentação foi a questão de definir a renda 50%, e também o trabalho, né, na unidade de produção, e também outras políticas, como a de assistência técnica e o PA e o PNAE, que eu já até falei com você. Como eu já tinha puxado, né, 67% de todo o pessoal ocupado na agropecuária no país está relacionado com a agricultura familiar, são mais de 10 milhões de pessoas, e que também isso guarda relação com as diferentes regiões brasileiras. Então, qualquer política, qualquer estratégia que vá ser pensada ao nível da agricultura familiar, ele tem que contemplar essas diferenças regionais. Aqui, agricultores, eu estou falando. Assim, só para complementar aqui mais algum dado sobre a agricultura familiar, antes de falar da diversidade, da heterogeneidade dessa categoria. Nós temos, então, participações no valor bruto da produção que também são variáveis com os estados, né? Como a gente tem mostrado em nível de importância e de número de estabelecimentos, né? Nós temos também participação diferente para os estados do Norte e Nordeste. Aqui a gente tem, por exemplo, estados como o Amazonas, com mais de 60% da participação da agricultura familiar, outros estados do Nordeste também com dado impressionante, né? Aí, já Nordeste, né, como Sergipe, Bahia. No Sudeste brasileiro também, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, né, 40% da participação da agricultura familiar. Então, também isso tem que estar contemplado, né, com um pensamento sobre as estratégias para serem desenvolvidas em cada região e em cada estado, né? E aí, para a gente falar um pouco dessa heterogeneidade, tem um trabalho muito bom do grupo do Schneider, que analisou, né, os dados do censo de 2006, e isso vem sendo feito também para o dado do censo de 2017, para discutir um ponto fundamental. Nós temos propensão, né, de qualificar duas agriculturas brasileiras, como se a gente tivesse uma dicotomia entre uma agricultura patronal e uma agricultura familiar completamente homogênea. Nós vimos que a agricultura familiar é fundamental em vários aspectos, né, para a geração de renda, para a manutenção das pessoas no campo, para a produção de alimentos, muita importância regional, né, principalmente na produção de alimentos para consumo interno, para abastecimento endógeno, né, das comunidades, né, isso é fundamental. Além de, claro, a importância das próprias pessoas pelo seu valor de identidade, também de cultura, a gente não pode deixar de falar sobre isso.
Mas é preciso entender que dentro da própria agricultura familiar, a gente não fala de uma agricultura homogênea, a gente fala de um espectro de agriculturas familiares no Brasil, que tem a ver também com a nossa amplitude, com o nosso país, com a cultura que a gente tem, que é regionalizada, e com o desenvolvimento socioeconômico também das regiões. Então, a agricultura familiar não é uma classe homogênea. Nós temos, por exemplo, na época que esse trabalho foi escrito, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, principalmente relacionado com a concessão de crédito agrícola para agricultores familiares no Brasil, ele faz um enquadramento dos agricultores. E aí ele cria grupo A, B, C, D e E, familiar não PRONAF, que tem a ver com o valor total da renda bruta anual, e ele classifica. Então, vocês vejam bem, coloquei aqui, na época o enquadramento era esse, já foi atualizado, a renda subiu um pouquinho, então acho que tem um trabalho que eu vou mostrar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que a gente tem a maior parte dos agricultores familiares assentados e agricultores do grupo B, e ainda uma outra parte importante do grupo C. Esses agricultores, por exemplo, do grupo A e do grupo B, são os agricultores mais pobres, e que têm a maior representatividade dentro dessa categoria. Isso é importante a gente ter em mente, porque isso também diferencia-se por regiões. Nós temos uma maior participação de agricultores dos grupos mais pobres, localizados nas regiões norte e nordeste. Mais uma vez, marca uma diferença regional muito profunda no Brasil, né? Então, e nós também temos, quando a gente analisa o dado de pessoas ocupadas nos estabelecimentos de agricultura familiar no Brasil, nós vemos que um percentual importante está também nas unidades que tem a menor renda, nos grupos de agricultores A e B, e ainda no C, que seria um nível intermediário. Muito bem, e quando a gente analisa, né, a distribuição de crédito rural, que é uma política pública, né, e compara, né, a agricultura familiar e a agricultura empresarial, nós temos o maior volume de recursos, isso com uma diferença expressiva, e que pouco se modificou, né? Aliás, diminuiu, né, o volume de recursos para a agricultura familiar em alguns anos ainda, nessa série histórica, e vem diminuindo, pouco esse dado até 2016, mas de lá para cá a gente já tem outros dados com redução, e a gente tem uma discrepância muito grande no volume de crédito que é concedido. E dentro da agricultura familiar, nós temos um aprofundamento dessa diferenciação. Os grupos A e B, que são os mais vulneráveis, recebem o menor percentual de volume de montante de crédito rural do PRONAF. Então, são os grupos menos estimulados por uma série de fatores que a gente pode estar discutindo aqui. E tem a ver também com até o acesso ao crédito no nosso próprio estado, aqui no Rio de Janeiro. Então, acaba que nessa discussão que esses autores trazem nas políticas de crédito rural, né, brasileiro, o PRONAF, que é um programa fantástico, importantíssimo, você tem um reforço desse distanciamento dos agricultores, principalmente dos grupos A e B mais vulneráveis em relação aos grupos que são chamados consolidados, que têm a maior renda. Além disso, com as mudanças que a gente teve na regulamentação da agricultura familiar e no enquadramento, né, que daram um enquadramento diferenciado nesse último censo em relação a 2006, nós tivemos um encolhimento nas estatísticas para esse segmento. E o total de desclassificados, eu até coloquei aqui vermelhinho, tem um monte de coisa para mostrar, mas o total de desclassificados da agricultura familiar são quase 1 milhão de pessoas, né, entre 2006 e 2017. E aí a gente tem uma redução do tamanho, né, desse segmento no Brasil. Isso é preocupante, porque
Até nesse outro estudo, Del Grossi fala o seguinte: o Brasil possui regras objetivas, porém restritivas, para classificação na agricultura familiar. Milhares de produtores deixaram de ser enumerados como agricultores familiares, e assim, quando eles deixam de ser enquadrados nessa categoria, eles perdem prerrogativas que são importantes. Além do crédito rural, a gente tem outras questões, por exemplo, seguridade social é uma delas, né, impostos, enfim, uma série de outras questões envolvidas, né, de prerrogativas que a agricultura tem, e que chama atenção na reflexão é uma característica que a agricultura familiar tem, que é a pluriatividade. A pluriatividade, ela pode ser considerada uma atividade que está relacionada não agrícola, mas dentro do estabelecimento agropecuário, por exemplo, atividades como o turismo, como a comercialização, como também a pluriatividade pode ser enquadrada como um emprego fora do estabelecimento. Que a pluriatividade, ela assume uma importância, porque a pessoa que tem ligação com a terra, ela não necessariamente, ela perde a sua ligação quando ela passa a complementar a sua renda fora. Eu vou dar um exemplo disso numa política que acontece na França. A França tem uma política bem incisiva com relação ao apoio à agricultura familiar, e boa parte dos homens das unidades familiares trabalham em atividades fora das unidades e deixam a cargo das mulheres a gestão da unidade de produção. Eles deixam de ser agricultores? Não, mas eles complementam a renda, e isso é considerado um aspecto importante para a manutenção das pessoas na atividade agrícola. E aqui, por conta da questão do enquadramento da renda, né, da pluriatividade, com renda fora da atividade agrícola, milhares de pessoas perderam esse enquadramento e perderam junto os seus direitos, tá? Então, por isso, a gente teve, esse é um dos casos em que a gente teve que levou uma redução do tamanho da agricultura familiar nesse último censo. Além disso, a questão de unidades que são operadas por cooperativas, que deixaram de ser enquadradas também como agricultura familiar. Isso é outra discussão importante nesse tema. Bom, mas eu quero chamar a atenção para qualidades que a agricultura familiar tem e que a colocam num patamar tão importante, né? Além da questão de socioeconômicas que a gente já destacou. Nós também vemos na agricultura familiar, dentro da perspectiva, né, do conceito de desenvolvimento sustentável de suas estratégias, né, uma categoria importante a ser valorizada, né, por ela mesma, por uma questão de identidade, mas também por questões relacionadas ao desenvolvimento local. Então, tem também uma excelente publicação sobre as qualidades da agricultura familiar, eu até referenciei aqui, e que tem a ver, gente, com a multifuncionalidade. Eu falei de produtividade e eu estou chamando a atenção para uma outra característica que permeia esse segmento, além do enquadramento legal, que é a multifuncionalidade da agricultura familiar. Primeira questão do estabelecimento. O estabelecimento é mais do que um local de trabalho, é um local da família, é um local que guarda relação com sociabilidades, com relações de reciprocidade, com comunidade, é um lugar de aprendizado, de construção, de história, né? Além de ser um local de renda. Então, ele assume, né, diversas dimensões e, por isso, sua importância no sentido de que ele faz parte do aspecto da multifuncionalidade da agricultura familiar. Além disso, né, é através da agricultura familiar que se pode promover uma série de processos em que se contribua significativamente para aumentar a segurança alimentar e nutricional das populações locais, de comunidades, né, que gerem emprego, que gerem desenvolvimento, que gerem renda, porque toda a renda da agricultura familiar ela é local e ela é multiplicada no comércio, ela é multiplicada na indústria. Então, você tem uma importância no desenvolvimento, na geração de emprego, na geração de renda, na inserção de pessoas excluídas, né, que vêm nessa atividade, possibilidade de se inserirem, né? Por essas relações, a agricultura familiar é muito resiliente, graves problemas assolam esse segmento. Eu falei de alguns pontos, né? Questão de escolaridade, acesso a crédito. Eu nem falei de questões
locais ligados à base biofísica da produção, que são determinantes no Nordeste brasileiro, né? E aqui também, no Sudeste, em todo lugar, a agricultura é uma atividade de risco, mas a agricultura familiar ela é bastante resiliente, ela se supera aí em vários momentos, em várias ocasiões, ao lidar com os impactos sofridos, né? Seja por várias questões, né? Também a agricultura familiar tende a ser mais diversificada. Eu também não quero colocar aqui que toda agricultura familiar é aquele, tem no estabelecimento rural e agrícola um estabelecimento idílico, né? Totalmente diversificado, não. Nós temos também diferenças com relação aos agroecossistemas profundas. Nós temos produtores de monoculturas e temos produtores diversificados. Pelo enquadramento da lei, a diversidade de produção não é uma característica a ser usada para exclusão ou inclusão, mas é certo que boa parte dos agricultores guardam a diversificação produtiva como um aspecto central da própria segurança alimentar da unidade de produção e também para a estabilidade de produção ao longo do ano, aproveitando os melhores momentos para fazer os plantios, para a inserção, né, das culturas, para os manejos, enfim, uma série de fatores, e por isso vários aspectos das agriculturas diversificadas podem ser incentivados e devem ser valorizados na construção de paisagens sustentáveis, na inclusão de maior biodiversidade, né, que isso também está ligado com a agrobiodiversidade, é um ponto central. Além disso, a gente também pode falar de relações de soberania, né, com características ligadas à independência, à autonomia sobre os alimentos, sobre a base alimentar de determinadas comunidades, de determinados grupos, de regiões, de estados, que são importantíssimos, né, no complexo cultural que permeia essas povoações. Por conta dessa multifuncionalidade da agricultura familiar, diversos objetivos do desenvolvimento sustentável estão ligados com a agricultura familiar. A própria FAO decretou, né, além do ano de 2014, que foi um ano importante para a agricultura familiar, porque diversas políticas foram desenvolvidas e marcou, né, a gente tem novamente agora um novo estímulo, que é a década da agricultura familiar. E dentre esses vários objetivos, a gente destaca a superação da pobreza, da fome, do reforço, né, dos agricultores familiares, da inserção das mulheres, da produção para o local, consumo, para a inserção econômica, enfim, uma série de características que a agricultura familiar tem potencial e se mostra já com realidade, com impacto nas diversas regiões do mundo todo. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho do estado do Rio de Janeiro, né? A gente falou de agricultura familiar como um todo, temos uma passada aí pelo nosso país, assim, de uma forma geral, e eu quero falar um pouquinho aqui do nosso estado. Eu não sou do Rio, né? Eu sou de Minas, mas eu já moro aqui há quase 20 anos. E eu tenho procurado me aprofundar cada vez mais nesse tema, né? Pelo meu trabalho, também por questões de interesse pessoal. Gosto mesmo, né? A gente gosta desse assunto, né? E eu vou passar uma referência para vocês para entender um pouco mais sobre a agricultura fluminense, que é um trabalho do professor alentejano. Ele fez doutorado no CPDA, né, na Rural, e hoje, já há algum tempo, já é professor da UERJ. Ele fala um pouco sobre essa dinâmica do espaço agrário fluminense e eu queria comentar um pouco desse trabalho aqui com vocês. Então, aqui a gente tem um mapa com as regiões, né, do Rio de Janeiro, que, apesar de ser um dos menores estados da federação e com as menor área agrícola, uma das menores áreas agrícolas, né, Alagoas, o Rio, enfim, é um estado que guarda nas suas diferentes regiões, né,
diferenças profundas, diferenças marcantes da exploração agrícola, né? E que teve aí, até o início do século XIX, a atividade agrícola como central no seu processo de desenvolvimento. Sempre, né, do que se conhece de história, né, a gente tem uma importância, né, do capital agrário, do capital mercantil, que definiu o uso desses espaços. Então, a gente tem, por exemplo, na região do Vale do Paraíba, né, que foi a região de exploração da oligarquia cafeeira, né, até que levou-se, né, devido a um manejo completamente equivocado, plantio morro abaixo, né, solo exposto, a uma degradação ambiental, grandes exportações de nutrientes, a uma degradação ambiental que inviabilizou o cultivo do café e levou à decadência de toda uma oligarquia e também de cidades que tinham, né, vamos dizer assim, os seus processos de desenvolvimento, a sua economia vinculadas a essa atividade. Então, a gente tem, a partir aí do início do século XX, uma redução dessa importância no Vale do Paraíba. Parte dessa oligarquia migrou, né, para a região do noroeste do estado, com ambientes muito semelhantes à região do Vale do Paraíba, que hoje ainda é explorado café, inclusive com produtores que ganham prêmio aí nessa região, tem uma importância grande. Nós temos a região serrana com uma topografia acidentada, montanhas, com morros, que foram colonizadas, exploradas, né, vamos dizer assim, tanto pelos escravos, quanto também pelos imigrantes, naquele processo de atração de imigrante no Brasil. E a gente teve uma participação importante aí de alemães, de suíço e hoje de um campesinato, de uma agricultura familiar que se mantém nessa região, né? Nós temos também uma mudança profunda que ocorreu nas baixadas da Guanabara, como era chamada, região metropolitana, que era principalmente relacionado com o escoamento da produção, da agroexportação pelas vias fluviais, e que, ao longo do século XX, sofreu também uma pressão muito grande do capital especulativo, imobiliário, e com uma disputa das terras, né, da agricultura, com vários conflitos, para a conversão em áreas de imóveis em torno da cidade do Rio de Janeiro, né? E é uma endogenização cada vez maior da economia, cada vez mais voltada para o município do Rio também, tanto que hoje coexistem várias cidades dormitório. A gente vê um enfraquecimento grande da atividade agrícola, tanto no PIB do estado como um todo, mas também, principalmente nessa região, né? E a gente também tem uma definição importante, que são nas baixadas situadas a leste do estado, na Baixada da Guanabara, né, que eram dominadas, ainda são, né, de certa forma, tem uma importância grande da oligarquia canavieira, e que também foi marcada aí pelos engenhos e por um importante apoio, né, vamos dizer assim, subsídios, né, governamentais para manter essa atividade nessa região, até que esses subsídios foram retirados, muito por influência de outras pressões também de capital, como, por exemplo, o petróleo, e hoje a gente tem uma diminuição cada vez maior. Nós tivemos nesse processo, né, cada vez maior em importância, nós tivemos nesse processo da dinâmica agrária fluminense muitas mudanças na configuração dessas regiões, principalmente aí nessas regiões noroeste, norte do estado. Temos também nas baixadas um impacto muito grande, e também na região do Vale do Paraíba. Nós tivemos um grande movimento, isso no mundo todo, mas no Rio de Janeiro, com o crescimento de uma taxa de urbanização pujante. Esse dado vai até 2000,
mas vocês vejam, de 40 para 2000, nós temos um aumento da taxa de urbanização dos 60% para mais de 90%. Isso, com certeza, vai impactar o que a gente vê hoje em termos de agricultura no estado. Nós vimos também uma redução, esse é um dado mais antigo, até nesse trabalho do professor Alentejano, mas a gente vê esse percentual de variação, principalmente aí nessas décadas, né, de 85, 96, uma redução pronunciada no número de estabelecimentos, áreas, pastagens, todas as categorias de uso da terra no estado do Rio, né, com importantes, com expressivas reduções. A gente tem aqui também, nessa outra tabela aqui embaixo, na tabela 6, a redução, né, na produtividade do arroz, da cana, do feijão, da mandioca, né, culturas assim que são muito importantes na base alimentar do estado, que ainda hoje, o arroz com certeza não mais, mas, por exemplo, a banana se manteve, o aipim se manteve, o milho menos também, o tomate, de certa forma, se manteve, mas também numa região muito concentrada aqui em Pati, nessa região aqui mais centro-sul. Então, assim, e a laranja, então, nem se fala, né? A região da Baixada foi um grande polo produtor de laranja e cada vez perdendo mais importância nesse processo de mudança do espaço agrário fluminense, sem dúvida. E aí a gente tem um quadro hoje, né, de agricultura no estado do Rio, e que a gente tem aí uma certa invisibilidade da agricultura, apesar de sua grande importância. Por que eu chamo essa questão da invisibilidade? Porque a gente tem, claro, potenciais, né, que foram explorados e também com disputa, né, de vários interesses que não da agricultura, que na verdade a sobrepujaram. A gente falou de alguns deles, né, imobiliário, o próprio capital agrário com suas oligarquias, o capital industrial e as outras atividades que foram se desenvolvendo, né, no estado, e hoje a gente ainda tem um remanescente de agricultura que é fundamental para o nosso estado. E quando você olha no quadro geral do Brasil, não assume uma importância tão grande o valor de produção como um todo, né? Mas que tem um valor importante na inserção socioeconômica, no próprio abastecimento interno do estado, notabilizando-se, por exemplo, em culturas como as olerícolas, que são exploradas em pequenas áreas, que têm uma grande participação da agricultura familiar e que guardam, né, potencialidades que são, vamos dizer assim, que devem ser cada vez mais valorizadas, ainda mais quando se pensa em estratégia de desenvolvimento, de cidades sustentáveis, de regiões sustentáveis, com inclusão social, com estímulo, né, adequação ambiental e com ligações profundas, né, estreitas entre um contínuo rural e urbano, né, que é o que acontece hoje no Rio de Janeiro. Nós temos aqui mais de 2 milhões de hectares, né, uma área de 65 mil estabelecimentos agropecuários no estado, com diferenças também nessas regiões do estado, com importância ainda na cana-de-açúcar, na produção de mandioca, na laranja, 25 mil toneladas de laranja, 17 milhões de pés de café escolhido, né, a agricultura permanente, como é chamada, né, também a gente tem importância aí na laranja, que também é agricultura perene, né, cultura perene, na produção de bovinos, no leite, nas aves, né, São José do Vale do Rio Preto já foi o maior produtor de aves da América Latina, para vocês terem uma ideia, né? E de pessoal ocupado na atividade agrícola, nós temos 161 mil pessoas trabalhando nessa atividade, né? Não é nada pequeno, não. Quando a gente fala, tudo no Brasil é assim, né? Quando a gente vai ver a dimensão, a gente fica impressionado, né? E temos também características sociais importantes da população dos estabelecimentos agrícolas no Rio de Janeiro, né?
em torno aí de 16% das pessoas que dirigem estabelecimentos são mulheres, uma faixa pequena de pessoas mais jovens, né? A gente tem 8,5% aí até 35 anos. Temos também, como o resto do país, um número pequeno, né, de pessoas que completaram a escolaridade, né, avançada. Nós temos baixa escolaridade no campo fluminense, mas ainda se revela com médias melhores, né, do que as do país como um todo. E nós temos 67% dos estabelecimentos do estado com agricultura familiar. Então, isso é muito importante, um aspecto fundamental para a gente considerar. Alguns dados também sobre valor bruto da produção, a Emater disponibiliza para a gente nos relatórios, né, acessível, e que também guardam alguns dados do próprio censo, né, do dado do Estado. A gente tem que do faturamento bruto do Estado, mais de 4 bilhões, né, de reais estão relacionados com a produção agrícola, agropecuária, dos quais a bovinocultura ela é a principal atividade em faturamento, mas a gente tem também uma participação expressiva da olericultura e da fruticultura. No que tange à olericultura, principalmente a região serrana do estado, e no que tange à fruticultura no estado, a gente tem uma participação expressiva aí do norte fluminense, do norte fluminense e do centro fluminense, né, que é muito importante nessa atividade. Nós temos também alguns dados sobre a questão do crédito, principalmente o crédito concedido no Estado. A gente tem, na verdade, uma expressão pequena na concessão de crédito aqui no Rio de Janeiro, e está ligado a uma questão fundiária, de regularização dos estabelecimentos, que é uma condição para acesso a essas políticas, né, a esse produto, que é o crédito. E nós temos aqui a importância da bovinocultura no aporte de recursos, em segundo lugar da olericultura, e depois para a bovinocultura de corte, né? E também isso guarda diferenças regionais. Com relação à formalização da agricultura familiar, que aqui, nesse caso, estou mostrando aqui, DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, é um documento que identifica ainda o agricultor familiar no Brasil, porque nas últimas regulamentações, né, ainda não foi implantado, esse documento vai ser modificado para CAF. Espera-se que isso aconteça ainda, né, em breve, né, principalmente por causa da pandemia, isso ainda não está funcionando, mas ainda se emite DAP, e a Emater é um dos órgãos emissores de DAP. Então, em 2019, a gente tinha mais de 5.400 DAP emitidas, e aí esse documento que vincula a agricultura familiar, embora a gente tenha no censo verificado o enquadramento do número maior de agricultores, embora não esteja formalizado. Nós também temos uma ação da assistência técnica, né, da Emater, no sentido de atender, de atingir um público, que é principalmente a agricultura familiar, do estado do Rio de Janeiro, e que os atendimentos chegam em 2019 a 47 mil pessoas atingidas, né, assistidas pela Emater. Além disso, a Emater também passou a ser um agente importante nessa questão de concessão de crédito como correspondente bancário. Então, isso vai facilitar, espera-se, né, que isso facilite o acesso dos produtores do Estado ao crédito, apoiados aí pelos extensionistas dos escritórios locais, até pela cobertura, pela capilaridade que a Emater tem. E aí, nós temos ainda um dado aqui, né, que mostra, então, essa participação do Rio de Janeiro no cenário mais amplo do Brasil, né? A gente tem total de ocupados em torno de 160 mil pessoas, a gente falou, estabelecimentos com renda de produção, 80% desses estabelecimentos, um valor bruto de produção
e mais com uma participação, né, em relação às unidades no valor bruto geral baixo. Nem por isso ele perde importância, considerando todos os aspectos da agricultura familiar para o próprio desenvolvimento endógeno do Estado. E aí, gente, com tudo que foi colocado, né, pensa, né, que se tem planejado e de experiências que já foram desenvolvidas, que a gente pode trazer para responder a esses diversos desafios, né? Primeiro, a gente precisa criar um ambiente institucional. Quando a gente fala de ambiente institucional, a gente está falando de uma série de fatores envolvidos no ambiente de estímulo, né, para a agricultura familiar. Então, quando eu penso em políticas públicas, eu penso em pesquisa, eu penso em extensão, eu penso em fortalecimento, né, das comunidades locais, das pesquisas participativas, nessas ações, né, que são importantes, e também considerando políticas voltadas para crédito, para renda, para formalização. Tudo isso é fundamental para a educação, né? Também fortalecer as organizações, a capacidade dos agricultores para gerar conhecimento, mas no sentido de se apropriar, né? E de valorizar os seus saberes na construção de processos de desenvolvimento, e que eles sejam sujeitos e não apenas meros receptores e de transmissão de conteúdo e de tecnologias que muitas vezes não podem ser apropriadas, ou que são de custo elevado, ou que, na verdade, o produtor vai dispor de outra forma. Ele não foi sequer consultado, né, para ser propostas soluções que não podem ser desenvolvidas, não são na prática aplicáveis. Então, isso tem uma série de implicações. Outra questão importante é que todas as ações devem considerar essa inclusão socioeconômica, né? Principalmente desses grupos mais pobres de agricultores. E fortalecer, sim, essa multidimensionalidade da agricultura familiar. Hoje a gente organizou um evento no PPGAL, que a gente teve um extensionista lançando um livro relativo à dissertação dele, e foram discutidas algumas questões, por exemplo, do pagamento de serviços ambientais para agricultores orgânicos, de políticas como o próprio Rio Rural, que apoiou os agricultores com recursos relacionados a projetos para fazer, em contrapartida, a adequação ambiental das unidades, e isso com estratégias voltadas para microbacias, que levam a um desenvolvimento sustentável, com uma política mais ampla, em que a agricultura familiar ela é um pilar, ela é central nessa estratégia de, vamos dizer, de melhoria, né, do ambiente. Isso é produção de água, isso é produção de oxigênio, biodiversidade, ligação, né, com fragmentos de matas. Então, isso tem a ver com estratégias que envolvem escalas de paisagem e que são fundamentais nesses processos de fortalecimento, né? E ainda como temas transversais a juventude e a equidade de gênero, que permeiam todas as estratégias que são desenvolvidas para esse segmento. Então, a terra, o enfoque agroecológico, o crédito, a formalização e o acesso aos mercados. Eu acho que são pilares importantíssimos. E aí eu vou começar a entrar no que a gente tem de estratégia e que a gente vê muito resultado para o Rio de Janeiro. A agricultura orgânica, por exemplo. A gente negligencia muito esse aspecto, e que eu acho que cada vez mais o mundo todo se move, pelo menos boa parte desse mundo, né, em direção à sustentabilidade. As pessoas estão preocupadas com os alimentos, as pessoas querem se alimentar melhor, e há, por conta do movimento orgânico também,
uma tendência, uma necessidade, uma visão de sair do consumo de nicho e oportunizar todos o acesso ao alimento orgânico, com aumento de oferta, com aumento do número de produtores, com aumento de acesso ao mercado. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um movimento que é muito forte na agricultura orgânica e que é um estímulo a outras regiões do país e também a políticas que são desenvolvidas fora do Brasil. Cooperação Sul-Sul, por exemplo, com a África. Porque a estratégia do Sistema Participativo de Garantia, que aqui no Rio a gente tem uma UPAC, né? Depois eu posso até explicar isso para vocês, que é a ABIO, Associação de Agricultores Biológicos do Estado, que são ligados mais de 500 produtores e que tem uma importância fundamental para a inserção socioeconômica, a produção de alimento com sustentabilidade, né? Então, aqui a gente tem uma segmentação desse número, dessa distribuição de agricultores orgânicos no estado, com participação majoritária da região serrana, até pelos aspectos, né, envolvidos com a agricultura familiar, com relações com a agricultura camponesa. E a gente tem também importância aqui nessa região metropolitana, né, que as baixadas aqui também na produção orgânica. A Bio, por exemplo, ela opera com o Sistema Participativo de Garantia e a gente tem mais de 40 grupos no estado. E o que faz um sistema participativo? Ele é um sistema de qualidade, de garantia de qualidade com responsabilidade solidária dos próprios agricultores, sendo a ABIO uma entidade jurídica que responde perante o Ministério da Agricultura por esses núcleos, por esses grupos, com uma organização, com procedimentos que envolvem garantia de qualidade e construção de conhecimento. Ao mesmo tempo que você tem processos para seguir protocolos, né, planos de manejo, enfim, você também tem processos que ampliam a troca de conhecimento, as relações mais horizontalizadas, né? E isso ocorre em mais de 60 municípios do estado. Isso é muito importante para a gente. Também temos um movimento importante no sentido de garantir mercado para a produção. Esse mesmo evento que eu estava falando hoje, de lançamento do livro, né, Uma Agricultura de Bem com a Natureza, um estudo sobre a evolução da agricultura orgânica no estado do Rio e as relações com ensino, pesquisa e extensão. Esse livro é do Eiser, depois eu posso até divulgar aqui para vocês, é o Eiser e Maria Fernanda, né? O Eiser é um extensionista de 40 anos, né? Só de profissão, gabaritadíssimo, e conta uma história desse processo e de experiências que ele próprio fomentou na região serrana. E aí, o circuito de feiras foi um diferencial muito grande para manter os agricultores na atividade, porque as relações com as grandes redes de varejo, elas são muito desarmônicas, né? E eles se balizam por éticas que não tem como a agricultura familiar acompanhar, altamente competitivas, que visam um lucro, que visam um menor preço a qualquer custo, quando a gente tem que ter um enfoque diferenciado, se a gente está falando de desenvolvimento. Né? E a feira é o espaço perfeito, é o espaço ótimo para essa comercialização do pequeno, do diversificado, e que atende a um anseio de um consumidor que está em busca de um produto fresco, um produto mais em conta do que é o vendido no supermercado, sim, e de relações de troca, relações que vão além da troca monetária, mas relações com os feirantes, olho no olho, confiança, barganha, é aquela coisa do calor da feira mesmo, e de ter diversidade, de ter coisa diferente, de sair do padrão, né, do que a gente está acostumado, e a feira acaba virando um passeio, né? Ela tem essa lógica e essa vinculação que é histórica, né, das feiras, e que a feira orgânica procurou trazer, mas também atendendo a uma série de critérios, de requisitos que o Ministério da Agricultura determina para a feira orgânica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no Metropolitana, né, todos esses pontinhos azuis são feiras que os agricultores orgânicos se inserem. Então, criar esses mercados é muito importante. E outras feiras agroecológicas, até a nossa feirinha da Rural, que não é uma feira orgânica, é uma feira
para fortalecer a agricultura familiar e transição agroecológica. A gente tem produtor que já é certificado e produtor que não é certificado, embora trabalhe com a mesma lógica, né? A gente vê a terra agroecológica, enfim, visitas, processos, enfim, a gente estimula que eles façam transição de sistema. Então, foi a estratégia que a gente buscou para fazer esse estímulo. E tem funcionado, a gente tem já vários convertidos e em processo de conversão, para a gente estar caminhando aí cada vez mais no sentido de garantia de qualidade, enfim, outras questões e até de manejo, né, da unidade de produção, de gestão de manejo da unidade de produção. Quando você passa para a agricultura orgânica, você passa a ser um pouco mais eficiente também, né? Além, o plano de manejo, ele é um plano de gestão, e passam vamos dizer, a permear, né, a vida do agricultor, outros processos, por exemplo, as anotações, os registros, as notas fiscais, e acaba se desdobrando em outras utilidades também, os planos de manejo para a agricultura familiar. Bom, outra coisa que eu quero chamar a atenção é as potencialidades, as especialidades do Rio de Janeiro com relação ao que ainda guarda de cultura, de história, de valorização do que o Estado tem. Então, por exemplo, a gente teve um evento ano passado do SEBRAE com indicações, com reconhecimento de indicações geográficas, e a gente teve 19 potenciais candidatos de indicação, dentre eles, principalmente produtos agrícolas. Então, agrícolas, agropecuários, enfim. Temos os orgânicos, as cervejas, a produção de café, o arroz anã de Porto Marinho, a cachaça de Paraty, e farinha de mandioca, enfim, artesanatos, e isso é muito importante, gente. Aqui, por exemplo, a gente muitas vezes ignora isso, mas é uma prata mesmo, né? É uma qualidade central dessas comunidades. Você vê, produtores que ganham competições de café orgânico no Rio de Janeiro, a laranja de Tanguá, né, que é uma laranja dulcíssima, é uma laranja que em breve vai ter o selo de indicação geográfica, o arroz anã, que tem todo um processo de produção ligado com a comunidade de Cantagalo, né, e a cachaça. Eu coloquei esses produtos aqui, que são os mais, vamos dizer, os mais famosos, mas tem tantas outras potencialidades no estado que merecem valorização, que vão encontrar mercado. Nós somos o segundo mercado do país. Tem muito a explorar aqui, né? Eu quero chamar a atenção também para estratégias como as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e alimentação escolar, que é o PNAE. O PNAE atendeu mais de 40 milhões de alunos, é mais ou menos essa faixa, né? Pilar fundamental para a segurança alimentar, a partir da produção também das diretrizes do Guia Alimentar da População Brasileira, e que todo estado, município, tem que comprar da agricultura familiar, embora a lei, né, ela tenha uma brecha, mas o foco é 30% dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devem ser alocados para compras da agricultura familiar quando estão ligados com o gênero alimentício. Então, gente, isso é um potencial de fortalecimento do setor, do segmento fundamental que tem que ser melhor explorado aqui. Então, só de recurso financeiro, você vê de 4 bilhões em 2017, isso é um potencial incrível. E a gente tem um aumento constante da agricultura familiar, da participação da agricultura familiar no acesso a esses recursos, que à medida com que o próprio processo de compra da agricultura familiar, ele vai se tornando conhecido, se constroem relações de confiança com o Estado, e se acredita no modelo que é organizado, esse é outro ponto fundamental, a todo o universo de crescimento para a agricultura familiar, e nosso Estado tem que aproveitar ao máximo isso. Quero chamar a atenção também para o programa de aquisição de alimentos que acontece aqui. Você veja, a própria SEASA do Rio de Janeiro tem um programa que é milionário. Todas essas unidades da SEASA, por exemplo, centrais de abastecimento, né, do Estado do Rio de Janeiro, elas compram da agricultura familiar e transferem parte dos alimentos para o banco, principalmente para fortalecer o banco de alimentos, que é uma política pública de apoio a grupos vulneráveis socioeconômicos, hospitais, centros de tratamento, enfim,
orfanatos, que é mediado pela SEASA. Então, gente, vocês vejam, 7 bancos de alimentos que compraram 127 produtos da agricultura familiar, que executou 3 milhões até 2018. E a projeção até 2020, na época, né, que o Tiago me passou, que é o coordenador lá da Divisão de Fomento da Agricultura Familiar, claro que eu imagino que isso tenha mudado por conta da pandemia, mas a projeção era executar 4 milhões, mais de 4 milhões de reais aí de compras da agricultura familiar. Então, é um programa de transferência de renda, é um programa de estímulo e é um programa de apoio, né, um programa social que tira pessoas de situação de insegurança alimentar. Por conta também desse programa, né, o Graziano veio ao Rural, foi condecorado aqui pelo Ricardo Berbara, ele passou lá na feira, a gente fez questão de falar com ele, o produtor está abraçando ele aqui, fez questão de falar com ele a importância que é o PA. Na época que o PA foi criado, o Graziano era o ministro do Ministério Especial de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Então, vai ser um divisor de águas. Isso precisa acontecer numa escala ainda maior e mais incisiva aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui é um pouco do nosso trabalho com o PA, a gente tem residência, apoia as iniciativas, ajuda os agricultores a produzirem, a planejarem a produção. Aqui é um produtor que é um parceiro nosso, o Edinho, foi contemplado pelo PA, já em várias chamadas, e vende para a PNAE. Quer dizer, era um agricultor que não tinha DAP, era um agricultor que não tinha nota fiscal, era um agricultor que não era orgânico, e tudo isso ele passou a ser a partir do acesso a essa política e com um pouquinho de apoio. Eu botei aqui a casa dele, ele fez uma casa no sítio, ele passou a viver no sítio, ele largou a outras atividades fora da unidade de produção para se dedicar à agricultura e fez planos e expandiu. Então, isso é ouro, gente. E com muito pouco, são pessoas que, com muito pouco estímulo, elas acessam, né? E a gente comprar para o nosso restaurante, né? Além da produção da fazendinha, enfim, a gente está trabalhando aí com assim, várias, né, vamos dizer, perspectivas. Além disso, uma política de assistência e permanência estudantil que é importantíssima. E aí, a feira também se insere nessa temática que a gente está mostrando um pouco aqui. Vou passar essa parte. Queria falar um pouquinho também para vocês sobre a fazendinha, né, com esse espaço de produção de conhecimento em agricultura orgânica que a gente tem e que apoia o desenvolvimento da agricultura no estado do Rio, para a transição agroecológica, a conversão de sistema, é onde também funciona o nosso mestrado. Aqui a gente tem fotos, né, de pessoas visitando o Brasil, pessoas fazendo curso na fazendinha, que é o professor Abud, o grupo do Senegal, e levando essas políticas para lá, isso é muito importante. A fazendinha era assim no início, há 25 anos atrás, hoje ela é assim. É um trabalho fantástico, tanto de adequação ambiental como de produção, de desenvolvimento da produção orgânica, apoiado em pilares importantíssimos. Aí eu vou passar rápido aqui para vocês verem. Aqui o nosso mestrado. Quero também chamar a atenção para um programa que, infelizmente, foi interrompido, que é o Rio Rural, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro de 2011 a 2018, que beneficiou mais de 40 famílias de agricultores no estado, né, com um repasse de recursos impactante, né, e que foi o Rio Rural que levou essa adequação de unidade de produção, que eu estava falando das microbacias, né? Então, apoio importante para o nosso estado. Aqui também uma outra política que foi desenvolvida aqui no Rio, que é o projeto PAIS, né? Uma tecnologia social. Aqui a gente está mostrando um exemplo no Senegal, que essa tecnologia ela tem um potencial de adaptação para a comunidade, diversas comunidades, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção, que também foi um diferencial com o PAIS, tecnologia que uniu o SEBRAE e Banco do Brasil em prol do desenvolvimento da agricultura aqui, e a gente teve um crescimento considerável do número de produtores orgânicos por conta do estímulo à produção com diversidade, tanto da horta quanto da fruticultura.
Aqui tem várias outras experiências, eu botei uma aqui com o CSA, que é uma articulação entre chefes e agricultores para a produção de tomates especiais e outras culturas com outras variedades ou espécies com características interessantes para a gastronomia. Isso eu acho também que tem uma grande estratégia para o Rio de Janeiro. Nós articulamos com o ACHA, né, que aqui a Fran e a Flávia são duas empreendedoras sociais, 2 projetos com produtores orgânicos, eu e o Abud aqui, né, o professor colega nosso, e os alunos, o pessoal da Emater, e a gente conseguiu executar 2 projetos e parou também por conta da pandemia. Mas tem um potencial incrível e tem um potencial também da gente aproveitar, né, o que a universidade desenvolve para gerar um produto, né, para transferir diretamente, os agricultores poderem cultivar e também fazer a comercialização. Bom, gente, então, para a gente concluir, eu não quero pegar mais tempo, senão a gente não conversa. Eu acho esses pontos muito importantes, como eu falei, né, para responder os desafios, né, mais uma vez, chama atenção para isso. Eu queria chamar atenção ainda para as redes, né, que a gente não falou pouco, mas da gente ampliar o alcance das ações com articulações com agricultores, com extensionistas, com a pesquisa, com o ensino, com a extensão, né? De forma com que, se a gente estiver agindo de forma coordenada com o objetivo central, né? Planejamento, alcances, né? O que a gente busca, tenho certeza que cada vez mais o alcance e os resultados vão ser mais impactantes e a gente vai contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar. Agradeço, vou finalizar aqui agradecendo, né, a foto linda do IP, né, que o IP é bem uma árvore resiliente, como a agricultura familiar né, e estou disponível aí para a gente conversar um pouquinho, e obrigada. Muito obrigada, professora, foi muito legal a sua palestra, a galera está elogiando aqui no chat, e a gente tem algumas perguntinhas também. Posso começar? Claro. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai dar início às perguntinhas. A primeira pergunta que nós temos é do Matheus Brito. E ele disse assim: você acredita que o Rio de Janeiro, se houver um cuidado e investimento, tem potencial para virar uma grande referência para a agricultura familiar? A região serrana, principalmente, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto, são regiões onde há um predomínio da agricultura familiar. Boa parte dos alimentos orgânicos da capital vem dessas regiões. É possível sonharmos com isso? Com certeza. Nós precisamos de políticas que, vamos dizer, durem. Porque se a gente quer mudar uma realidade, a gente tem que investir não em projetos pontuais, a gente tem que ter um plano de desenvolvimento a longo prazo mesmo, né? E com certeza essa potencialidade é fundamental, a região, né, propícia para a produção olerícola. Eu concordo com você, Matheus. Eu acho que é um polo importante e que já tem uma relevância, né, nesse cenário de produção orgânica no Rio de Janeiro, ele já tem uma relevância muito grande. Claro, né, na convencional nem se fala, né? É incrível, a gente às vezes referência, por exemplo, na cultura de couve-flor. A gente não imagina que o Rio de Janeiro é um dos maiores produtores de couve-flor do país. E isso para as outras brassicas também, alface também. Então, assim, é importante, né? Só que é isso, a agricultura fluminense ela tem um fenômeno de invisibilidade, eu acho. Obrigada, Nelise, por estar respondendo essa pergunta. O Matheus Brito ele fez outro comentário, ele comentou assim: uau, tenho participado de um projeto que envolve PNAE. Não sabia desse crescimento todo, bem legal. O PNAE é importantíssimo. O que eu acho que precisa acontecer é que ter clareza para o agricultor, para o produtor, se organizar mais em torno do PNAE. Os estados, município principalmente, não tem uma agenda de divulgação digital e de uma hora para outra o produtor familiar não tem condição de atender chamada. A prefeitura, do nada, sem organizar,
né? Se isso entrar numa agenda, se isso entrar numa rotina, num planejamento, os produtores vão se organizar para atender e vão ampliar o fornecimento. Claro que existem muitos interesses econômicos em cima disso também. Não é só questão de que, vamos dizer, problema de gestão. Tem mais um pouco aí, né? Em cima disso, eu acho também que a legislação, os órgãos de controle têm que ser mais incisivos com as prefeituras para fazer cumprir a lei. Perfeito. Eu coloquei uma perguntinha aqui no chat também, que eu fiquei curiosa. Eu escrevi assim: como ficaram essas questões relacionadas aos compromissos do governo de comprar e, assim, fortalecer a agricultura familiar através das alimentações nas escolas durante a pandemia? Muitas compras foram interrompidas e boa parte dos agricultores perderam os canais. Esse foi um golpe duro para a agricultura familiar. E alguns se organizaram em torno de cestas. Até aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma experiência bem interessante aí, o pessoal de Maricá, que conseguiu manter compras, muito pela iniciativa de pessoas que organizaram a cesta e foram fazer entrega aos alunos em casa. Porque, gente, o PNAE é tão importante, né? Eu não sei se vocês entraram nessa reflexão com a pandemia, né? Além das crianças ficarem mais... Toda a questão estrutural, né? E crianças em casa, pais em casa, as famílias não têm condições mínimas, né? De bons lares, com espaço. Isso nem fala de acesso à internet, não. É uma sala de estudo, né? Uma sala para sentar, para estudar. É um privilégio para muitas pessoas, mas uma coisa que me tocou muito na discussão, que a gente já sabia, mas isso veio assim muito forte com a pandemia, foi que muitas crianças vão para a escola para se alimentar também. E o PNAE é um programa fundamental para garantir segurança alimentar para muitas famílias, gente. É um dado, assim, é um número astronômico, 1/4, né? De uma população brasileira que depende, é muita gente, e isso colocou em risco a segurança alimentar dessas crianças e ainda se coloca essa situação. Para os agricultores foi crítico, e além disso as crianças expostas à violência doméstica. Olha, é um quadro brutal, né, que a gente tem aqui. Mas assim, no que a gente o que eu achei assim foi com relação à pandemia, um ponto importante foi que os agricultores que estavam mais organizados ou tinham redes sociotécnicas por trás, eles conseguiram com mais facilidade superar ou sentir menos o impacto, tá? Eu trabalho com essa parte, então a gente está até fazendo um estudo sobre isso. Nós organizamos cestas, né? Então a gente toda semana, hoje mesmo o site está aberto, as pessoas podem comprar alimentos dos agricultores pelo site da cesta, né? Mas isso foi possível porque a gente conseguiu ajudá-los nesse sentido. Nós estamos na universidade, nós temos bolsistas, o pessoal entende disso, mas é muito difícil, né, chegar e dominar isso. Outra coisa, questão de internet, acesso à tecnologia, mesmo tendo celular, tem muita gente com muita dificuldade, mas muitos se organizaram em torno das vendas online, do e-commerce, ainda usando o WhatsApp. Tem grupos, gente, que tem 5, 6 grupos de WhatsApp para dar conta, porque também os pedidos aumentaram. Então, quem estava organizado, ou quem tem relações de grupo, de associativismo, que aqui no Rio são até fracas, e o orgânico ajuda nisso, conseguiu se organizar mais rapidamente, e tem gente que encontrou um novo mercado que cresceu muito. Então, assim, a gente tem também um lado que foi se reinventar, tá? Com a pandemia. Tem sido muito, muito interessante. Eu tenho certeza que não tem volta. Nós vamos continuar com as feiras, nós vamos continuar lidando com o consumidor, mas o e-commerce é uma tendência que é irreversível, gente. Ai, que bom, é muito legal saber disso, né? Que foi conquistado essa reviravolta, né? A gente tem bastante comentários aqui. O Matheus Brito comentou: que legal ver isso. Que lindo ver isso, muito legal. Ana Carolina comentou também: muito emocionante ver essa transformação na vida dessas produtoras, depois desse apoio, dessa assistência. Leonardo comentou também: muito obrigado por compartilhar os conhecimentos, professora Nelise. Matheus Brito comentou também mais uma vez: estou encantado.
Arthur também fez um outro comentário. Ó. Gostei muito da palestra. Sim. Só para não esquecer, eu vou divulgar os sites para vocês acessarem. Quem tiver em Seropédica, quiser comprar pela cesta, pode comprar da agricultura local. Conhecer mais o nosso trabalho, pode entrar no site do programa, tá? Eu vou divulgar no chat aqui, vai ser um prazer. Isso, divulga sim. Acompanha essa conversa no chat depois. Nada, tudo bem. Aí temos o comentário do Arthur, que ele disse: gostei muito da palestra. Parabéns pela apresentação. Em relação aos recursos naturais, a degradação do solo fluminense afeta muito a produção da agricultura familiar no nosso estado? Ela poderia ser um meio de recuperação ambiental? Olha, eu acho que sim, e a gente já tem resultado nesse sentido, se a forma de utilização, o manejo do solo for ecológico. Isso eu não tenho dúvida. A gente viu isso na fazendinha. Imagina só você produzir em cima da areia, numa área com solo ácido, rabo de burro para tudo que é lado, e a gente ter uma produção da maior parte das olerícolas equivalente ao convencional, usando apenas adubação orgânica, né, e práticas de manejo ecológico. Então, e outra coisa, eu acho que as estratégias ao nível de paisagem, de produção de água, de plantio de árvores, de sistemas consorciados, que são econômicos também. Estou falando só de ecologia, eu estou falando de sistemas, de estratégias que se revestem também em ganhos econômicos, né? Seja por questão do solo, mas também com serviços ecossistêmicos, como ele falou. Então, assim, eu acredito e vejo os resultados na prática, no nosso trabalho, e vejo com os agricultores, e acho que é totalmente possível, e inclusive os agricultores serem estimulados com recursos para fazerem isso, porque eles estão prestando um serviço para a sociedade como um todo, né? Agora, a produção de olerícola é uma atividade intensiva e que se realiza em pequenas áreas. E a gente tem áreas muito pequenas, às vezes, na região serrana, com monocultivo de salsinha, de cebolinha. Quer dizer, são sistemas altamente dependentes de agrotóxico, de fertilizante mineral, e que vai ter impacto no solo, né, metal pesado, uso também muitas vezes, de cama de frango, metal também, que vem na Maravalha. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque dependendo do tamanho da unidade de produção, você tem muita dificuldade de fazer isso, porque às vezes são lotes, né? Imagina, a gente não precisa de uma grande área para a gente começar a produzir serviços ecossistêmicos. Então, a coisa tem que sair da escala da unidade para ir para uma escala mais macro, né? De desenvolvimento de um território, né? Eu penso assim. Legal, professora. Obrigada pela resposta. O Matheus Brito fez um outro comentário. Sensacional, professora. Muito obrigada por hoje. Vou salvar seu contato para tirar dúvidas de projeto. E riu, e falou, foi muito esclarecedor. Obrigada. Com certeza, estou à disposição. Vamos mais perguntinhas. O professor Marcos perguntou assim. Na verdade, acho que é um comentário e uma pergunta. Eu sou de uma época que caipira tinha uma outra acepção. Quando da agricultura familiar poderia usar de uma literatura, como uma construção de uma identidade que lhe fortalecesse a sua identidade e facilitar suas lutas de classe. Afinal, sem construir no imaginário a sua identidade, não há como construir no mundo real. Quem poderia construir esse imaginário? Eu acho que ele faz umas perguntas difíceis, né? Quem poderia imaginário? Olha, eu acho que já construiu, inclusive, boa parte disso, Marcos, foi a própria academia, foram as próprias universidades que ajudaram a mostrar isso, né? Porque a gente tinha uma visão do atraso, né? De sobreposição, né? Até hoje, né? Da formalização, do atendimento a regulamentos, legislações, e o campo com essa dualidade do atraso, né, da visão de que o agricultor pequeno é atrasado, ele é ineficiente, e acabou que a construção dessa identidade na academia
né, que na verdade não foi algo novo, a gente não inventou nada, né, os pesquisadores trouxeram, vamos dizer assim, à tona as características que a agricultura familiar já tem e que deram embasamento, vamos dizer assim, tem um argumento de autoridade que, vamos dizer assim, os políticos, os formuladores de políticas públicas ouvem e que fez eco para a gente mudar, em grande parte, o quadro que a gente tem hoje da agricultura familiar. Ainda é excludente, ainda é a classe menos valorizada da nossa agricultura, ainda temos uma amnésia social com relação à agricultura familiar, né, da sua relevância, da sua participação, e ainda temos para muita gente que nunca pisou na terra, que nasceu na cidade, um desconhecimento muito grande dessa categoria, né? E acaba por pensar o agro como aquele cenário de centro-oeste, né? De grandes extensões, totalmente mecanizadas, né? Que quase não se vê gente, né? E tal, quando que, na verdade, a gente tem uma agricultura familiar pujante, importante aí, e diversificada, rica de identidades, né? Como o Marco falou. Muito bom. Não sei se eu respondi, Marco. Só pedindo para fazer uma parte, né? Então, assim, porque assim, eu sempre lembro quando eu era moleque, a festa que era carnear porco, né? Festa o quê? A festa que é quando você mata e carneia o porco. Ah, com certeza! Nossa, eu partilhei muito dessas festas na roça também. Então, que era aquele momento que você juntava... com aquelas orelhinhas de porco para botar no fogão. Nossa, é uma delícia. Então, assim, e era um momento que você juntava a comunidade, né? E isso constrói muito, né? Quem somos nós? E aí você falou do pessoal que nunca botou num campo, assim, que nunca matou para comer, que é uma coisa, que é uma realidade que todo mundo enfrenta no bandejão, no dia a dia, no café da manhã, no almoço, na janta, mas não é uma realidade que as pessoas vivenciam. Agora, no teu ponto de vista, você que tem essa proximidade, você falou muito da questão do gap de literalidade, né, do produtor rural, o quanto ele não é letrado, o quanto ele não tem proximidade com as letras e o papel. Vamos colocar dessa forma, tá bom? Certo? Com a educação formal, né? Isso, educação formal também está. Ele não seja educado. Agora, mas a gente tem mídias hoje em dia que não necessariamente passam pela literalidade, né? Pelas letras. Então, temos TikTok, que é TikTok, por essência, passa longe da letra, nem tem onde você escrever nada. Literalmente. Eu sigo alguns no Instagram que são parte de agricultura, né? Que eu acho bem bacana, que dá uma outra perspectiva. Como, no teu ponto de vista, a gente poderia... E aí você falou que a academia foi importante para validar esse pessoal, mas do ponto de vista de senso comum, qual é o espaço que eles poderiam ocupar para mudar o local que eles ocupam no imaginário, no loco? Essa geração é meio novinha, né? Mas vamos falar assim, deixar de ser o Zé Catatu. Para a nossa geração, tem uma acepção. Né? Todo mundo que vai na Pinacoteca do Estado de São Paulo conhece um dos quadros icônicos que tem lá, é o caipira picando fumo. Pode ter tido algum tipo de relação no passado com o homem do campo, mas ele já se perdeu essa relação. Mas, no imaginário, ela permanece. Um filme que eu acho que é bem legal nesse ponto do imaginário, que é Dois Irmãos, né? Que ele consegue reconstruir parte desse imaginário e faz essa translação para o ambiente urbano. Você acha que o cinema, ou que tipo de produção cultural poderia reconstruir essa ponte entre o mercado consumidor e a agricultura familiar no Brasil? Por favor, não diga que vai ser uma história de jagunço. Pelo contrário, eu acho que tem um ponto aí. Eu estou lendo um livro que chama O Poder do Hábito, né? E eu estou vendo que tudo, né? Não sei se vocês já leram, né? É um livro muito... aquele amarelinho, é bem legal. Eu nem sabia que existia, mas eu peguei e uma pessoa me indicou, eu falei, opa, vou comprar. Comecei a ler na internet, adorei o início, falei, olha, eu quero mudar muito os meus hábitos, eu tenho vários hábitos para mudar, vou aproveitar para entender um pouquinho mais. Mas o que um anseio, que até tem a ver com o livro, né? Tudo você tem que descobrir o anseio, né? O que as pessoas vêm buscando, Marcos?
Eu acho que um ponto muito importante é que hoje o consumidor, ele busca uma ruralidade, muitos buscam uma ruralidade, relações com a alimentação, as pessoas hoje querem saber mais sobre o que estão consumindo, buscam se alimentar melhor pela ligação com a saudabilidade. Eu acho que aí tem várias ações a serem desenvolvidas, até que permeiam, vamos dizer assim, educação ambiental, mas também educação alimentar e consumo consciente. E isso deveria cada vez mais ser trabalhado. Você está falando de uma palmeirinha rural? Oi? Você está falando de ter uma palmeirinha rural? Não, você conhece a palmeirinha ou não? Não. A palmeirinha. A palmeirinha mesmo, aquela senhorinha que está ali no programa de culinária, imagina ela no rural. Isso seria uma coisa legal, né? Sim, pessoas assim que são... Não, isso já tem. Eu acho que independente do que a gente está fazendo, eu mesma nunca tinha feito queijo sozinha. Eu aprendi a fazer queijo. É muito frustrante, não rende. Ricota. E eu aprendi também com uma dona que faz igual a palmeirinha, né? Em casa, eu estou fazendo várias coisas em casa. Mas e isso está acontecendo, é uma revolução, gente, fora da escola, e eu acho que isso vai chegar para todo mundo, ainda que a internet rural seja ridícula, precisa de expandir, melhorar, ainda tem muito campo aí para crescer, e é um caminho também que eu acho que não volta, e é como você falou, cada vez mais pessoas vão ter acesso à informação, até à desinformação também, então é algo que até as metodologias de extensão mais recentes já vem incorporando também. Parou. É missão para aluno de engenharia agrícola. É? Com certeza. Como é que é? Larissa, como é que a gente fala? Missão dada? Missão cumprida. A Larissa tem como é que falar. é, professor? Não sei. Não é a gente que tem que falar. Quem tem que falar são os alunos, né? Missão dada, Larissa, não ouvi, desculpa, caiu a conexão nesse momento. A gente tenta cumprir. Tá vendo esse pessoal como é que é? Sim, eu concordo com você. Tem que ter uma nova cara a extensão rural. Tem, com certeza. Já está acontecendo. Quanta coisa a gente faz pelo WhatsApp agora, e o WhatsApp está todo mundo usando, até a velhinha, com aquelas teclas grandes do celular, né? A gente mesmo tenta lá, a gente tem um projeto para desenvolver um romaneio no telefone. Você passa o romaneio ali, ao invés de ter o papel, todo mundo tem caderno, passar para o telefone, e aquele telefone já migrar, aquele resultado já migrar para uma base de dados do mercado, para a feira. Então, assim, a gente vê as possibilidades e são inúmeras para essa parte de comunicação, de aplicativo. Tem muita coisa para desenvolver, coisa que vai trazer solução, né? Tá anotando aí, Larissa? Olha lá. Eu acho que são soluções que vão vir também, não tem volta, gente, não tem retorno sobre isso, e cada vez que as tecnologias forem mais simples, como o Marco falou, né? Você não precisa de muita letramento, né? Para poder compreender, você vai ali na intuição e olha, sai com uma beleza. Mas voltando àquela questão de como ampliar essa percepção, Marco, eu vejo, assim, muitas estratégias nessa ligação de que a agricultura familiar é que coloca comida na mesa, né? A gente tem que ter essa percepção. E que tipo de comida que a gente está falando? A gente não está falando de ração, a gente está falando de comida que tem ligação com a nossa realidade, com o mundo que a gente quer. Porque tudo bem que a gente não pode botar na conta do indivíduo um papel que é maior das indústrias, até do mundo globalizado, vamos dizer assim. Mas como indivíduo eu posso muito. Você já percebeu? Nós podemos muito. Até hoje a gente estava refletindo. Quando eu vou ao supermercado e faço a minha escolha, eu posso muito através do consumo. O consumidor é muito potente, né? E ele faz uma pressão num nível que faz as grandes corporações se dobrarem e mudarem, né? E agora, como é que eu posso voltar essa força para valorizar um setor, um segmento importante no nosso país, que é a agricultura familiar? É trazer mais informação para ele,
é divulgar mais os alimentos, é valorizar mais esses alimentos, é ter estratégia de marketing, sim, para esse consumo. E a venda direta, eu acho que a melhor coisa que acontece é a venda direta, é o cara a cara, seja na feira ou seja usando o WhatsApp. Isso, o pessoal até colocou lá no site da Cesta Camponesa, né? Não, tem da Cesta Camponesa, o nosso é FAF Rural. Sim, não, mas aqui em Niterói, a área de atuação é da Cesta Camponesa, né? Então, já é uma venda direta, é bem legal. Isso. E aí seria um baita legal para fazer o quê? Estágio para aluno, né? Oi? Lugar para aluno estagiar, né? Com certeza. Na Cesta Camponesa, para conhecer a realidade, para saber qual é o cheiro de uma abobrinha. Né? Gente, com certeza, Marco. E outra coisa, precisa de gente nova que chegue com a cabeça aberta. Que jovem tem isso, né? Eles não estão impregnados com o copo cheio. Eles chegam, eles olham as coisas, muitas ideias, colaborativos. Então, eles trazem inovações. Eu acho que é excelente. Lá nosso, Larissa, você está ouvindo, Larissa? Estagiários. Estou ouvindo. E é isso, aprender mais, né, sobre a produção, sobre os alimentos. E acho que o quiabo é peludo mesmo, né? É tão estranho isso. E na hora de colher, coça. Aí o pessoal reclama para comprar 1 quilo de quiabo. Gente, vai colher 1 quilo de quiabo. Vai para o campo colher. Não, e algodão, aquele das antigas. Dureza, é um trabalho é perigoso. Não, eu sempre lembro a primeira vez que eu fui lá seco na cana-de-açúcar e era um pé velho. Duro. Aqueles pés de cana que tem mais nó do que como, né? Tu fala assim, nossa, não dá, gente. Não dá. É uma percepção de produto que é muito estranho, né? Sim. Agora, eu creio assim que a gente tem um campo muito fértil para estar trabalhando. Você vê hoje em dia quantos programas de culinária tem e quanta gente interessada em comida. Independente do que você faça na sua área, várias pessoas passaram a cozinhar, veem receitas e começam a entrar nesse mundo e querem conhecer. Independente da classe também. E outra coisa, eu acho que a gente vai ter uma surpresa agora com a próxima pesquisa da Organis, né, que faz pesquisa de conjuntura para o orgânico, e eu vi o diretor lá falando isso, e eu concordo que vai ser uma revolução no mercado da venda local das pequenas redes, né? A gente está falando da cesta. Quanta gente hoje vai comprar fora dos grandes mercados? Eu compro cesta toda semana. E eu compro outras coisas hoje que chegam para mim. Você quer comprar carne de porco? Eu compro direto um pernilzinho, um porquinho, a costelinha produtora me manda aqui. Nelise, a gente vai matar porco. Você quer? Eu quero, entendeu? Eu compro direto. Então, é uma realidade que esse pessoal não sabe que a carne verde, nunca viu uma carne verde. Né? Então, é complicado. Mas, assim, eu concordo com você. A questão de agregação de valor cultural é o que falta um pouco. Né? Você, de fato, tirar um milho na palha é estranho, né? O juntar a família para fazer pamonha. Isso é uma relação que a agricultura familiar preserva. E até hoje eu vejo quantos produtores se ajudam, Marcos. Muitas relações, muito mais reciprocidade do que relações baseadas em dinheiro. Em troca. Você, assim, é valor, mas valor de relação, valor de sociabilidade. Eu vejo lá como que isso é fortalecido nos vínculos no mercado, por exemplo, que é a feira. Um pode, um leva para o outro, eles trocam produtos para ajudar. E isso é muito impressionante. E tem essa coisa, vamos colher, vai todo mundo para casa de vamos colher junto, vamos preparar a comida depois. Alguém comprou o garrafão de cachaça ou não? Toda vez compro o garrafão de cachaça. Eu já fui fazer colheita de bacheiro de fumo, minha filha. Sei do que eu estou falando.
Tem que ter, não, tem que ter. tem que ter, senão fica todo mundo com sede. Não dá. Não, e assim, o garrafão de vinho para as mulheres e o garrafão de cachaça para os homens. E as crianças ficam as mulheres porque é onde tem pipoca. É isso aí, é muito bom. É uma das coisas assim que assim, e é o que você falou, faz parte da identidade, né? Faz. Não chega no nível de Netflix, né? Que é a programação que você vai lá escolhe, mas é a vida social do campo, né? Então, você sabe que outro dia eu estava lembrando, eu fui criada na roça por muito tempo, assim, eu fui para a cidade depois e sempre estava retornando. Os meus avós tinham uma fazenda de agricultura familiar mesmo, eles plantavam tudo. Eles tinham arroz, eles tinham feijão, eles tinham milho, eles tinham os animais, o leite, que era uma atividade central, mas eles tinham de tudo. Minha avó tinha a horta, meu avô tinha a parte das culturas mais extensivas, eles tinham um tratorzinho, os funcionários, o pessoal que morava ali, que tinha casa, morava naquela relação, né, de acesso precário, né, porque, na verdade, eles não tinham relações trabalhistas, eles não tinham garantia social, mas eles tinham a própria roça deles, dentro da roça do meu avô, trabalhavam na roça, tinha uma parte da produção, tinha uma parte em dinheiro, comercializavam. E, gente, praticamente não se comprava nada. Tinha muita gente trabalhando ali, né? Com vários problemas também, porque o campo é isso, né? Principalmente para as mulheres, né? Estava falando de mulher. A mulher, ela fica numa condição muito de subalternidade, de desvalorização, isso é um ponto importante. Mas, assim, não se comprava sal. Sal sempre foi um problema, né? Mas o resto, gente, o que não tinha... Sal, fumo e álcool, né? Cachaça, isso vinho. Aí, isso, essas coisas que a gente sempre comprava. Exatamente. Eita, então, assim, saudade! Eita. Não tinha geladeira, não tinha gás. Né? Não tinha banheiro, né? Agora, era um outro tipo, era outra sociedade, né? Era aquilo quase uma revolução agrícola, daquela primeira revolução agrícola, né? Que o produtor tinha tudo, ele fabricava as ferramentas, ele fazia de tudo na propriedade e trocava o que ele não fazia. O excedente, né? O excedente ele troca pela falta. É legal. E as ferramentas também, eu lembro que tinha o Catulino, era uma pessoa que ia na casa dos outros fazer ralo. Então, ele chegava lá, ele pegava a lata, ele abria a lata, ele fazia o ralo pregando mesmo, com prego. E o pessoal contratava ele, vem fazer uns ralos aqui, ou fazer algum... Annelise, só uma parte aqui. Gente, um ralo é um ralador, tá? Que você usa para ralar o milho quando ele está na espiga. Você fica passando ele para lá e para cá, que é para você poder depois tirar o amido do grão quando ele está verde ainda, quando ele está fresco. Tá? É aquele ralo que você usa depois para pegar a mandioca, ralar a mandioca, ser feliz, né? É isso aí. Que, aliás, eu prefiro muito mais ralar milho do que a mandioca, certo? Para depois fazer a farinha e fazer a fécula. Então, assim, é um instrumento que ele é controlado pelas mulheres, operado pelos homens. Isso mesmo, Marcos. Foi boa a explicação. Ninguém sabe o que é ralo. O pessoal... E não é uma coisa pequena, não é essas coisas que a gente compra ali no CA, não, tá? Normalmente é uma peça que tem lá 680 a 1 metro de comprimento, certo? E você vai prender ela no meio das pernas, com a bacia embaixo, vai lá, usando todo o peso do corpo, do braço e do tronco, cansa, viu? É um crossfit. É verdade, é verdade. Não tinha ninguém obeso. Não tinha ninguém tinha feito fazer obeso. Exatamente, certo? Desculpa interromper vocês, só porque a gente já passou 13 minutinhos do nosso horário. Desculpa, perdão. Desculpa, Larissa. Annelise, brigadão. Aos participantes, gente, eu já coloquei a presença final aqui no chat. Eu não, na verdade, o nosso monitor Yuri, então vocês já podem preencher. Annelise, a gente só tem 2 perguntinhas aqui ainda no chat. Posso passar para você? Sim, claro. Uma delas foi a nossa participante Ana Carolina, e ela perguntou, seria o site www.sextacamponesa.com.br? Acho que o professor Marcos até chegou a passar, né? Acho que você não estava se referindo a esse site. Não, esse é da Sexta Camponesa mesmo, que também é uma iniciativa que eu amo.
Excelente. Não, o nosso é FAF Rural, é faf.com.br. Esse é da Feirinha da Rural, é Feira da Agricultura Familiar, FAF, fafrural.com.br, FAF Rural, é esse. Aí está até aberto para comprar, quem quiser compra numa semana e busca na outra. Ou entrega em casa também, mas só Seropédica e Nova Iguaçu. Aí tem uma produtor que leva, enfim, a gente ajuda eles nisso aí. Tá? Perfeito, perfeito. O Yuri também fez uma pergunta aqui no nosso segundo monitor e ele colocou: o número de cooperativas entre agricultores familiares no Rio de Janeiro vem crescendo nos últimos anos? O que nós, estudantes da área agrícola ou ambiental, podemos fazer para ajudar a desenvolver esse cenário? Então, aqui nós não temos um número muito expressivo, não, e a gente tem um problema nas cooperativas aqui, que é uma distorção da função delas. A gente tem pouca cultura mesmo no associativismo, né? Isso não é um problema, eu acho que é algo que a gente tem que lidar, e eu percebo que as iniciativas são muito desorganizadas, tem muita relação de poder, e tem aquelas figuras, né, que pegam a chave e botam no bolso. Eu vejo várias iniciativas voltadas ao cooperativismo que fracassaram, inclusive com um aspecto muito voltado para a instrumentalização. Por exemplo, para funcionar, a gente precisa montar uma agroindústria. Então, vamos investir, capta o recurso, a agroindústria está montada, toda a estrutura, e nunca funciona, ou funciona muito pouco, ou vai muito mal. O que acontece aqui? É preciso desenvolver as relações. E a gente nunca pensa nas relações, a gente sempre pensa no estrutural. A gente fala, o que a gente precisa? Nós precisamos de investimento, nós precisamos de recursos, mas não é isso. Nós precisamos desenvolver valores de associativismo. E aí, eu acho que esse é um ponto crucial. E a extensão rural tem um papel fundamental nisso enquanto processo de educação. Né? Porque se as pessoas não se compreenderem como parte de algo maior, elas ficam isoladas. E o isolamento leva ao enfraquecimento. O indivíduo sozinho não vai. Principalmente para o agricultor familiar. É muito importante que ele tenha uma base social de organização, seja associação e depois para um nível de cooperativa. A gente mesmo está tentando lá na feira, em breve a gente vai ter uma associação. Mas quanto tempo a gente vem trabalhando para chegar a propor uma associação? Vamos para 5 anos. Mas por que a gente pode fazer isso? Com uma perspectiva de durabilidade? Porque existe um processo de confiança construído. Se você não tiver confiança e respeito, e os princípios do associativismo desenvolvidos, como a cooperação, a autonomia, a empatia, tem gente também que quer falar muito, quer mandar muito, quer ter muito poder. Não adianta, esse não é um valor que cabe bem, né? Eu não estou aqui dizendo quem está certo ou quem está errado, mas se a gente está pensando em associativismo, a gente está principalmente pensando em trabalhar para o outro. Não é só para a gente, nós pensamos no próximo. E isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida. E aí a educação é que faz isso, gente. Né? Isso mesmo, Annelise, isso mesmo. O Arthur comentou, assim, é o nosso último comentário, e ele disse: entendi, muito obrigada pela resposta. E acho que é isso que a gente teve de comentário, assim, muito obrigada. Eu queria agradecer agora que alguns participantes já saíram, porque a gente passou um pouquinho do horário, inclusive peço desculpas aos participantes. Mas eu queria agradecer a esses participantes, mas principalmente a você, Annelise, que topou vir aqui, disponibilizar seu tempo para estar aqui junto com a gente, compartilhando seus conhecimentos, que foi muito legal, a galera gostou muito, comentou aqui. Então, muito obrigada por vir. Então, é isso, gente, que eu tinha para dizer por vocês. Dou por encerrada essa atividade. E é isso, muito obrigada aos participantes que ficaram até o finalzinho. Muito obrigada, Annelise, professor Marcos, Yuri. E é isso. O prazer foi meu. Obrigada, Larissa. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Muito sucesso aí, gente. Tudo de bom. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.